Você já se pegou rolando o TikTok no meio da noite, perdido em um mar de vídeos, quando algo te fez congelar? Um olhar estranho em um clipe, uma sombra que não fazia sentido, ou uma mensagem que parecia viva, como se soubesse quem você é? O TikTok é um lugar de risadas, danças e trends virais, mas escondido entre os filtros brilhantes e as músicas alegres, há um lado sombrio que poucos ousam explorar. Hoje vou te contar 3 histórias verdadeiras do TikTok, que vão te deixar inquieto, com um nó no estômago, questionando cada vídeo que aparece no seu feed. Essas histórias, a mensagem que não deveria existir, o desafio eterno e o vídeo que previu tudo, são tão perturbadoras que você vai desejar nunca tê-las ouvido. Mas se você está aqui, é porque algo te trouxe até esse momento. Fique até o final, se tiver coragem suficiente para enfrentar o que vem a seguir. Nossa primeira história, a mensagem que não deveria existir, começa em uma noite úmida de quinta-feira em São Paulo. Mariana, uma estudante de 19 anos, estava deitada em sua cama, envolta no silêncio do apartamento. O único som era o zumbido baixo do ar-condicionado, misturado com o chiado distante de carros na avenida. A luz azulada do celular iluminava seu rosto, refletindo nos óculos que ela usava para enxergar melhor a tela. Como todas as noites, ela rolava o TikTok, pulando entre dancinhas, tutoriais de maquiagem e memes engraçados. Até que um vídeo parou seus dedos. Era diferente de tudo que ela já tinha visto. Uma tela preta, sem música, sem hashtags, sem nome de usuário. Apenas uma frase em letras brancas, tremendo como se alguém as tivesse escrito com pressa. Você já me viu antes. As palavras ficaram na tela por alguns segundos antes de desaparecerem, deixando apenas um vazio que parecia engolir a luz do quarto. Mariana franziu a testa, confusa. Que tipo de trend é esse? Murmurou para si mesma, tentando rir para afastar o desconforto. Ela abriu os comentários, mas não havia nada. Nenhuma única curtida. Nenhuma visualização. Era como se o vídeo tivesse sido feito só para ela. Curiosidade misturada com um leve arrepio a fez tentar voltar ao vídeo, mas ele havia sumido do feed, como se nunca tivesse existido. Deve ser um bug, pensou, mas o silêncio do apartamento parecia mais pesado agora, como se o ar tivesse segurando a respiração. Então, uma notificação quebrou o silêncio. Uma mensagem direta no TikTok de um usuário chamado Sem Rosto 97. As palavras na tela fizeram seu coração parar. Olhe atrás de você. Mariana segurou o celular com mais força, as mãos tremendo. Ela estava sozinha em casa. A porta do quarto entreaberta, revelando o corredor mal iluminado pelo abajur da sala. O silêncio parecia gritar. Lentamente, ela virou a cabeça. A luz do celular lançando sombras tortuosas nas paredes. Não havia nada. Apenas o corredor vazio, com o tapete desarrumado e a porta do armário entreaberta, como sempre. Ela tentou rir do próprio medo, mas o som saiu fraco, engolido pela escuridão. Decidida a ignorar, ela tentou bloquear o usuário, mas o perfil não existia. O nome Sem Rosto _ 97 aparecia como uma conta vazia, sem fotos, sem vídeos, sem seguidores. Ela fechou o aplicativo, trancou a porta do quarto com dedos trêmulos e se enfiou debaixo das cobertas, tentando convencer a si mesma que era só uma brincadeira cruel. Na manhã seguinte, o sol entrava pela janela, mas o alívio durou pouco. Outra notificação, outra mensagem de Sem Rosto _ 97. Eu sei onde você mora, Mariana. O nome dela, escrito ali na tela como uma faca cortando o ar. Ela nunca tinha compartilhado seu nome no TikTok, nem em vídeos, nem em mensagens. O pânico subiu como bile. Ela começou a notar coisas estranhas no apartamento.
uma xícara fora do lugar na pia, o som de algo arranhando a porta à noite como unhas contra a madeira. Uma vez, acordou com a sensação de que alguém estava no quarto, mas quando acendeu a luz, só viu o celular na mesinha, a tela apagada. O pior veio dias depois, quando ela abriu a galeria do celular e encontrou vídeos que não lembrava de ter gravado. Eram clipes curtos, filmados com a câmera frontal, mostrando ela dormindo, o rosto pálido sob a luz da tela, os olhos fechados, alheia a quem ou o que segurava o celular. Em um dos vídeos, uma sombra se movia ao fundo, indistinta, mas real demais para ser ignorada. Desesperada, Mariana levou o celular a um técnico que encontrou rastros de um malware sofisticado instalado após ela clicar em um link escondido naquele vídeo estranho. De acordo com o relatório da Kaspersky de 2023, mais de 30% dos usuários de redes sociais relataram atividades suspeitas em suas contas, como mensagens enviadas sem permissão ou acessos não autorizados. Mariana não sabia disso, mas agora ela entendia o perigo. A polícia foi chamada e a investigação revelou algo ainda mais assustador. As mensagens vinham de um dispositivo registrado a poucos quarteirões de seu apartamento, em um prédio abandonado conhecido por abrigar invasores. Eles revistaram o local, mas só encontraram um celular velho, sem chip, conectado a uma rede Wi-Fi pública. O malware dava acesso total à câmera e ao microfone do celular de Mariana. Alguém esteve observando cada passo dela por semanas, talvez meses, gravando sua vida como um troféu doentio. Mariana trocou de celular, mudou as trancas, mas nunca voltou ao TikTok. Mesmo assim, às vezes, tarde da noite, uma notificação aparece no novo celular de um usuário que não existe, com uma única frase: "Estou te vendo." E ela jura que em algumas noites houve um leve arranhar na janela, como se alguém estivesse tentando entrar. A segunda história, o desafio eterno, nos leva a Recife, onde Lucas, um jovem de 22 anos, vivia para o TikTok. Ele passava horas gravando vídeos, sonhando em viralizar com danças, desafios ou qualquer coisa que o colocasse na página para você. Ele morava perto da mata do Engenho Uchoa, uma reserva florestal densa, cheia de histórias de assombrações que ele sempre achou exageradas. Contos de avós para assustar crianças. Numa noite de sábado, com a casa silenciosa e o calor abafado do Recife, ele rolava o aplicativo quando encontrou um vídeo que o fez parar. Era um clipe de 15 segundos, filmado em uma floresta escura com árvores retorcidas e um nevoeiro baixo rastejando pelo chão. Uma voz distorcida, quase mecânica, dizia: "Grave-se entrando na floresta à meia-noite. Fique lá por 1 hora. Poste com #Desafio Eterno. Você será recompensado." Não havia comentários, nem curtidas visíveis, mas o vídeo tinha milhares de visualizações. Lucas riu, pensando que era só mais um desafio bobo, como comer pimenta ou dançar em público. "Isso vai assustar meus seguidores", disse a si mesmo, já imaginando as visualizações. À meia-noite, Lucas pegou o celular, colocou os fones de ouvido e caminhou até a entrada da mata. O ar estava úmido, cheirando a terra molhada e folhas podres. A lanterna do celular cortava a escuridão, iluminando troncos cobertos de musgo e galhos que pareciam garras retorcidas. Ele começou a gravar, falando com um tom exagerado: "Galera, tô no desafio eterno. Vamos ver o que rola." Ele ria, mas o som parecia engolido pelo silêncio da floresta, como se a mata estivesse segurando o fôlego. À medida que caminhava, o ar ficava mais frio, mais pesado, como se algo invisível o observasse. Ele ouviu um estalo, como um galho se partindo,
Mas quando girou a lanterna, não viu nada além de sombras dançando entre as árvores. Só o vento, murmurou, tentando manter a coragem. Mas então vieram os sussurros, baixos, indistintos, como vozes falando em uma língua que ele não entendia. Ele parou, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. O celular começou a falhar, a tela piscando, a lanterna apagando e acendendo sozinha. Lucas tentou manter a calma, mas então viu algo na câmera. Uma figura alta, sem fosto, parada entre as árvores, a poucos metros dele. Era como uma sombra, mas sólida, com contornos que pareciam se desfazer na escuridão. Ele gritou, o som rasgando o silêncio, e correu, tropeçando em raízes, os galhos arranhando seus braços como dedos vivos. O vídeo continuou gravando, capturando o som de passos pesados atrás dele, rápidos, como se algo o perseguisse. Ele chegou em casa ofegante, trancou a porta e verificou o vídeo, esperando que fosse apenas sua imaginação. Mas lá estava ela, a figura sem fosto, aparecendo em vários frames, cada vez mais perto, como se estivesse seguindo seus passos. Em um dos frames, parecia que a figura segurava algo, um objeto brilhante, talvez uma faca ou apenas um reflexo da lanterna. Lucas não quis saber. Um artigo de 2022 da BBC Brasil relatou que desafios virais em redes sociais já causaram acidentes graves em pelo menos 20 países, com os jovens arriscando a vida por fama online. Lucas não sabia disso, mas ele havia entrado em algo muito mais perigoso. Ele tentou apagar o vídeo, mas o TikTok o republicava automaticamente, como se tivesse vontade própria. Seus seguidores começaram a comentar: "Quem é aquele atrás de você? Isso é montagem, né?" Mas então vieram as mensagens, todas do usuário Desafio Eterno. "Você não terminou a hora. Volte para a floresta." Lucas começou a ouvir batidas na janela à noite, sempre à meia-noite, como se algo estivesse tentando entrar. Ele encontrou pegadas úmidas na varanda, cheirando a terra da mata. Desesperado, ele parou de postar, mas o perfil O Desafio Eterno continuava enviando vídeos dele, gravados em ângulos impossíveis, dentro do quarto, na escada do prédio, na rua, à noite. Ele tentou denunciar o perfil, mas o TikTok dizia que ele não existia. Lucas mudou de cidade, mas os sons de passos nunca pararam. Até hoje, o hashtag Desafio Eterno circula no TikTok, com novos vídeos aparecendo, sempre à meia-noite, e ninguém sabe quem ou o que está por trás dele. Nossa terceira história. O vídeo que previu tudo começa em Belo Horizonte, com Clara, uma designer gráfica de 25 anos que usava o TikTok como uma fuga do estresse. Depois de longos dias de trabalho, ela se jogava no sofá com um copo de café frio na mão e rolava vídeos de comédia, tutoriais de arte, qualquer coisa que a fizesse relaxar. Ela raramente postava, preferindo ser apenas uma espectadora. Mas, numa noite de terça-feira, com a chuva tamborilando na janela e o apartamento mergulhado em silêncio, um vídeo apareceu no seu feed que mudou tudo. Era uma filmagem granulada, como se fosse de uma câmera de segurança antiga, mostrando uma rua deserta à noite, iluminada apenas por um poste de luz piscando. Não havia som, apenas legendas brancas tremendo na tela. Clara, cuidado com o homem de chapéu. Ela congelou, o copo escorregando de sua mão e caindo no tapete, o café manchando o tecido. Como alguém sabia seu nome? Ela tentou rir, dizendo a si mesma que era uma coincidência, mas a rua no vídeo era inconfundível. Era a mesma que ela percorria todos os dias para voltar do trabalho, com o mesmo grafite desbotado na esquina, a mesma árvore torta ao lado do ponto de ônibus. Clara fechou o aplicativo, o coração disparado. Ela tentou se convencer de que era uma brincadeira, mas a imagem da rua ficou gravada em sua mente,
como uma fotografia que se recusa a desaparecer. Naquela noite, ela pediu um táxi para voltar do trabalho, evitando a rua do vídeo. Mas, ao olhar pela janela do carro, ela viu um homem de chapéu preto, parado sob o poste de luz, a cabeça baixa, como se estivesse esperando. Ele levantou o rosto, e por um segundo, Clara jurou que ele olhou diretamente para ela, os olhos escondidos na sombra do chapéu. O motorista do táxi não viu nada, mas Clara sentiu o ar ficar gelado, como se o próprio carro estivesse preso em um pesadelo. Nos dias seguintes, mais vídeos começaram a aparecer no seu feed. Todos do mesmo perfil sem nome. Eram clipes dela, no mercado escolhendo frutas, alheia às pessoas ao redor, na academia, correndo na esteira, o suor escorrendo pelo rosto. Em casa, dormindo, com a câmera tão próxima que dava para ver o movimento lento de sua respiração. As legendas eram sempre ameaçadoras. Clara, você não pode fugir. Clara, ele está mais perto agora. Clara começou a notar detalhes estranhos. O som de algo caindo na cozinha à noite. A sensação de que o ar no apartamento estava mais pesado, como se alguém tivesse estado ali. Uma vez, ela encontrou a janela do quarto entreaberta, embora tivesse certeza de que havia trancado. Desesperada, ela denunciou o perfil ao TikTok, mas a resposta foi que ele não violava as diretrizes. Ela pediu ajuda a um amigo hacker que rastreou os vídeos até um servidor abandonado em uma cidade próxima, em um galpão vazio usado por invasores. Um estudo de 2024 da Norton revelou que 1 em cada 5 usuários de redes sociais já recebeu mensagens personalizadas de fontes desconhecidas, muitas vezes ligadas a tentativas de stalking digital. Clara estava vivendo isso na pele. A polícia investigou o galpão e encontrou apenas um laptop velho, ligado a uma câmera de segurança antiga, com a tela exibindo um vídeo ao vivo do quarto de Clara. O laptop continha milhares de vídeos dela, gravados ao longo de meses, catalogados como um diário obsessivo. O pior, havia um arquivo chamado Clara Fim.mp4, que mostrava ela entrando em casa naquela mesma noite, com a data marcada para algumas horas no futuro. A polícia nunca encontrou o homem de chapéu, mas Clara jura que ainda o vê, às vezes, parado na esquina de sua rua, segurando um celular, a cabeça sempre baixa. Ela deletou sua conta no TikTok, mas às vezes recebe e-mails com links para vídeos que ela nunca ousa abrir, com remetentes que não existem. Essas 3 histórias, a mensagem que não deveria existir, o desafio eterno e o vídeo que previu tudo, são um lembrete de que o TikTok, por trás de sua luz brilhante e vídeos rápidos, pode esconder segredos sombrios que rastejam para fora da tela. Mariana, Lucas e Clara nunca imaginaram que um simples aplicativo poderia trazer tanto medo para suas vidas, transformando seus dias em pesadelos que não terminam. Mas o que realmente assusta é pensar: e se algo assim já aconteceu com você? Você já recebeu uma mensagem estranha? Viu um vídeo que parecia te conhecer demais? Ou sentiu que alguém te observava, mesmo estando sozinho? Deixe nos comentários. Você acredita que essas histórias são reais? Ou já viveu algo que te fez questionar o que vê no seu celular? Talvez você tenha notado algo no seu feed, algo que não deveria estar lá, algo que parecia pessoal demais. Se esse vídeo te deixou inquieto, é porque ele precisava chegar até você. Inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, mas só se tiver coragem.